Depois que o tumulto em Éfeso se acalmou, Paulo reuniu os discípulos, os abraçou e partiu para a Macedônia. Por onde passava, ia encorajando os irmãos com muitas palavras de fé e esperança. Sua jornada o levou através de várias cidades, onde ele fortalecia as igrejas e compartilhava o evangelho com paixão. Seguiu viagem até a Grécia, onde permaneceu 3 meses, aproveitando cada oportunidade para ensinar e edificar os crentes. Quando estava prestes a embarcar para a Síria, Paulo recebeu a notícia de que alguns judeus tramavam contra a sua vida. Com sabedoria e prudência, ele decidiu mudar seus planos e voltar pela Macedônia. Muitos companheiros fiéis se juntaram a ele nesta jornada, entre eles Sópatro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo, Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes irmãos, cheios de zelo pelo Evangelho, foram adiante e esperaram Paulo em Troade, preparando o caminho para sua chegada. Depois dos dias dos pães asmos, uma importante celebração judaica, Paulo e os outros navegaram de Filipos. A viagem marítima durou 5 dias e finalmente se juntaram aos demais em Troade, onde permaneceram por 7 dias. Este tempo foi precioso para a comunhão e o ensino, fortalecendo os laços entre os crentes e aprofundando sua compreensão das verdades divinas. No primeiro dia da semana, os discípulos se reuniram para partir o pão, uma prática que simbolizava sua unidade em Cristo. Paulo, aproveitando a oportunidade, começou a falar ao povo com fervor e dedicação. Como pretendia viajar no dia seguinte, ele prolongou seu discurso até a meia-noite, compartilhando preciosas verdades e exortações. O ambiente estava iluminado por muitas lâmpadas no andar superior, onde estavam reunidos, criando uma atmosfera de intimidade e atenção às palavras do apóstolo. Entre os ouvintes estava um jovem chamado Eutico, que se sentara numa janela para escutar a pregação. Conforme as horas passavam e o discurso de Paulo se estendia, Eutico foi vencido pelo sono. Em um momento de descuido, adormeceu profundamente e caiu do 3º andar. A queda foi grave, e quando o levantaram, todos ficaram chocados ao constatar que o jovem estava morto. Paulo, movido pela compaixão e pelo poder do Espírito Santo, desceu imediatamente. Ele se inclinou sobre Eutico, abraçou-o com amor paternal e, para surpresa de todos, declarou com confiança: "Não se alarmem, ele está vivo." Este milagre demonstrou o poder de Deus operando através de seu servo, trazendo vida onde havia morte e esperança onde havia desespero. Após este evento extraordinário, Paulo subiu novamente para o local da reunião. Com calma e serenidade, partiu o pão e comeu com os irmãos, como se nada de incomum tivesse acontecido. Ele continuou a conversar e a ensinar por um bom tempo, até o amanhecer, aproveitando cada momento para edificar e fortalecer a fé dos crentes. Quando finalmente partiu, levaram o jovem Eutico vivo, o que trouxe grande consolo e alegria a todos os presentes, sendo um testemunho vivo do poder e da graça de Deus. A jornada de Paulo continuou, e nós, seus companheiros, partimos antes dele, embarcando e navegando para Assos. Era lá que deveríamos recebê-lo, conforme ele havia determinado, preferindo fazer parte do trajeto a pé. Esta decisão de Paulo refletia sua dedicação e seu desejo de aproveitar cada oportunidade para ministrar e se conectar com as pessoas ao longo do caminho. Encontrando-se conosco em Assos, Paulo embarcou e juntos navegamos para Mitilene. A viagem prosseguiu, e no dia seguinte chegamos em frente a Quios. Continuando nossa jornada, tocamos em Samos, e um dia depois, finalmente alcançamos Mileto. Cada parada era uma oportunidade para Paulo compartilhar o Evangelho e encorajar os crentes locais. Paulo havia tomado a decisão estratégica de passar ao largo de Éfeso para não se demorar na Ásia. Seu coração estava voltado para Jerusalém, e ele se apressava para estar lá, se possível, no dia de Pentecostes.
Esta urgência demonstrava sua dedicação à missão e sua sensibilidade à direção do Espírito Santo. Chegando a Mileto, Paulo não perdeu tempo e mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando estes líderes chegaram, o apóstolo lhes dirigiu palavras profundas e comoventes. Vocês sabem como foi que me conduzi entre vocês durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, em lágrimas e provações, por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar o que fosse útil, de ensinar-lhes publicamente e de casa em casa. Preguei tanto a judeus, quanto a gregos que se arrependessem para com Deus e crescem em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo continuou seu discurso, revelando seu coração e suas motivações. Agora, compelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, sem saber o que ali me acontecerá. Sei apenas que o Espírito Santo me revela, em cada cidade, que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Com um tom de despedida, Paulo compartilhou: Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá mais o meu rosto. Por isso, hoje declaro que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de anunciar a vocês todo o propósito de Deus. Cuidem de si mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. O apóstolo, com sabedoria e previsão, advertiu os líderes: Sei que depois da minha partida, lobos vorazes se infiltrarão entre vocês e não pouparão o rebanho. Até mesmo dentre vocês se levantarão homens falando coisas perversas para arrastar os discípulos atrás de si. Por isso, vigiem e lembrem-se de que, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de advertir cada um com lágrimas. Concluindo seu discurso com palavras de encorajamento e exortação, Paulo disse: Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que é poderosa para edificá-los e dar-lhes herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, ouro ou roupas. Vocês sabem que estas mãos supriram as minhas próprias necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo mostrei que, trabalhando assim, é necessário socorrer os fracos, lembrando as palavras do Senhor Jesus que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Após estas palavras profundas e comoventes, Paulo se ajoelhou e orou com todos eles. O momento foi de intensa emoção, com lágrimas abundantes, abraços calorosos e beijos de despedida. Os corações estavam especialmente entristecidos porque Paulo havia dito que não veriam mais o seu rosto. Com amor e respeito, acompanharam o apóstolo até o navio, sabendo que sua partida marcava o fim de uma era e o início de novos desafios para a igreja. Assim, em meio a despedidas comoventes, Paulo seguia firme sua jornada. Ele sabia que mesmo em meio às lutas e provações que o aguardavam, a graça do Senhor era suficiente. Para Paulo, a missão de anunciar o Evangelho era mais valiosa do que sua própria vida, e ele estava disposto a enfrentar qualquer adversidade para cumprir o chamado que recebera de Deus. Esta passagem da vida de Paulo nos ensina sobre dedicação, coragem e fé inabalável. Seu exemplo continua a inspirar crentes em todo o mundo a viverem vidas de entrega total a Deus, prontos para servir e sacrificar pelo Evangelho, confiando sempre na graça e no poder do Senhor.